Então, pastor, fique à vontade. Pastor Gilmar, para quem não conhece, é lá de Antônio Carlos, um amigo que Deus nos deu, um irmão na fé, alguém que com a esposa tem experiência de vida aí, plantação de igreja, cuidado. Na verdade, é aquilo que eu e Sara falamos muito, que é sobre as missões, o envio, a plantação de igreja, o cuidado da igreja e principalmente a vida de perseverança na fé, né? Então, ele também fique na liberdade, pastor, em algum momento sair do assunto paternidade, quiser acrescentar alguma coisa fora, não tem problema, porque depois a gente faz outra live para que a gente possa aí compartilhar tudo que for que Deus tem para nós, tá bom? Glória a Deus. Pastor, quer fazer uma oração para nós começar então? O pastor pode abrir com a Vamos, oração, depois a gente dá início. vamos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, pela tua glória sobre nossas vidas. Nós te agradecemos pela vida do teu filho, pela tua palavra, pelo sangue que Amém. nos cobre e nos justifica. Nós te damos graça pelo Espírito Santo, que habita dentro de nós, que fala através de nós, que nos permite nos relacionarmos com o Senhor. Nós te agradecemos por Jesus. Conduz esse momento de comunhão e que o Senhor possa sondar os corações dos teus filhos que assistem, que vão assistir, para que o Senhor tire daquilo que o Senhor nos depositou, o Senhor tire aquilo que Amém. pode alimentar o corpo de Cristo, nos alimentar, alimentar os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos, concordamos em fé contra toda voz contrária ao teu evangelho, toda voz Amém. contrária à tua verdade, todo impedimento na mente dos teus filhos, toda fortaleza, sofisma, paradigma, todo raciocínio que é contrário à tua verdade, a mente de Cristo seja manifesta nos teus filhos, eles possam compreender a tua palavra com clareza, revelada pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, pastor Léo, pastora Boa Sara, noite. minha esposa que está acompanhando aqui, minha família, né? Semana passada, na verdade, era para nós termos feito a parte 2 semana passada, né? Só que deu Ah, um é verdade. imprevisto aí, Uhum. problema com a internet, coisa, a gente pede perdão também, né? Uhum. Porque Verdade. a gente acredita que teve pessoas aí que tentaram conectar, que tentaram abrir aí a live e, infelizmente, por motivos técnicos, não foi possível a gente fazer na semana passada. E eu queria já dizer também o seguinte, o pessoal que acompanhou a primeira parte, seja através do Instagram ao vivo, ou seja através do YouTube, né, que pudesse estar deixando também já em relação à primeira parte alguma contribuição para a gente aqui no chat, né, Uhum. tivesse compartilhando alguma coisa, tivesse talvez colocando algum ponto que falou com você, que foi forte na tua vida, né? Para que a gente também tenha esse feedback de vocês, esse respaldo de vocês, que é muito importante para nós, tá bom? Então, se você tem um testemunho, alguma coisa em breve para colocar no chat aqui também, fique à vontade. E a gente crê que esse é um assunto de verdade muito rico, né? A gente falou na semana passada, só para alguns pontos importantes aqui, né? Que o ministério de Jesus aqui na Terra foi focado em revelar o Pai, né? Ele não veio para a Terra para instituir a, a sigla evangélicos. Ele não veio para a Terra para abrir uma denominação, Assembleia de Deus Quadrangular, Deus e Amor, seja qual for o nome que a gente tenha hoje. Ele não veio com esse foco e nem com esse encargo da parte do céu, da parte de Deus, mas ele veio com o encargo de revelar o Pai, de revelar a paternidade de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos todos os dias sermos curados, né? Eu creio que a paternidade, pastor, é um assunto que nós não vamos, talvez, conseguir viver na plenitude nessa terra, né? Mas todos os dias eu acredito que é algo que a gente vai beber cada vez mais, vai se aprofundar cada vez mais e vai ser curado por essa paternidade do Pai do céu sobre a nossa vida. Eu sou carente de paternidade, todos nós somos carentes de paternidade do céu, de Deus, e foi para isso que Jesus veio. Ele veio revelar o Pai.
e nós vamos ver mais alguns textos hoje a respeito disso. Eu queria tomar só um ponto aqui que a gente comentou na semana passada sobre que o verdadeiro pai, né, e agora também podemos falar tanto de um pai terreno, pai de sangue, né, pai consanguíneo, quanto também um pai espiritual, como um pastor, um mentor. O verdadeiro pai é aquele que abençoa. Nós tratamos sobre isso na semana passada. E eu quero trazer só uma coisa, um acréscimo sobre esse ponto, que é muito importante, e nós pensarmos o seguinte, e eu tenho a participação agora de quem está nos acompanhando, por gentileza. Fazer uma pergunta que você responda aqui no chat para nós, tá bom? Veja bem, eu quero falar de dois grandes personagens da Bíblia. Primeiro Noé e depois Abraão, certo? Noé foi um homem de tremenda fé. Ele teve que ter muita fé, muita convicção para obedecer o que Deus estava pedindo para ele. O pai estava pedindo para ele, né? O pai estava pedindo, Deus estava pedindo que ele construísse uma arca num tempo que não chovia e anunciasse que viria um dilúvio que destruiria toda a humanidade da época, né? E isso para ele foi motivo de muita chacota, foi motivo de muitas afrontas, mas ele foi fiel à palavra que ele recebeu e ele obedeceu, né? Ele foi um homem de fé? Foi. Ele teve que ter muita fé para não se abalar com tudo que estava ao redor dele e cumprir a missão dele, aquilo que Deus tinha proposto para ele. Depois nós vemos que veio Abraão, certo? Conhecido como o quê? Pai da fé. Mas agora coloca aí para mim no chat, por favor. Quem veio primeiro? Na história bíblica, quem veio primeiro? Noé ou Abraão? Escreve aí para nós. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal escrever. Pastor, tá me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo. Ok. Vamos ver o que o pessoal escreve aí para nós. Quem que veio primeiro? Noé ou Abraão? Escreve para nós no chat aí, por gentileza. Vamos ver. Se o pessoal escrever aí, o pastor me avisa aqui para mim saber também aqui. Noé. Noé. Ninguém escreveu, só o pastor? Eu. A Jéssica. Jéssica. Ficaram com medo? Noé. A Jéssica escreveu Noé. Ana Paula, Noé. Pastora Ana Paula. Minha esposa linda, Noé, isso aí. Então vamos pensar o seguinte, gente. Noé veio primeiro que Abraão, certo? Não poderia ser Noé, ou talvez não deveria ser Noé o pai da fé? Que a gente coloca esse título, né? A gente sabe que Abraão é conhecido como o pai da fé, né? Que ele teve fé para herdar a promessa que Deus prometeu para ele. Mas não deveria, se Noé veio primeiro, ele não teria esse mérito, não deveria ser ele o pai da fé? O que vocês acham aí no chat? Vamos, gente, participa com a gente aí. Você acha que faz sentido o que eu estou falando? Se ele veio primeiro, Sim. não seria ele que deveria ser o pai na fé? Sim. Tem alguma coisa aí que a gente precisa entender. Supostamente sim, né? Supostamente sim. É isso? A gente tem alguma coisa nisso que a gente tem que entender. Agora, então, vem a pergunta. Por que a Írnia, né? Está respondendo sim, está chegando aqui para mim. Muito bem, Írnia. Glória a Deus pela sua vida. É isso aí. Então, tem alguma coisa que nós precisamos entender, né? Vamos lá. Por que, pela lógica sim, é isso mesmo, por que Noé, então, não é tido, não é conhecido como pai na fé? A Bíblia conta a história de Noé, que Noé construiu uma vinha, se embriagou com a vinha, todos lembram da história, né? E o filho foi lá, viu a nudez do pai, né? Não cobriu a nudez do pai, contou para os seus irmãos, ou seja, expôs a vergonha do pai na frente dos outros, né? E o filho fez algo aí que é errado, com certeza, não se deve expor a vergonha do pai, seja um pai na fé, um pastor, alguém, ou seja o nosso pai, principalmente pai
eterno, né? A gente não pode expor, se bem que o nosso Pai não tem vergonha nenhuma para ser exposto, porque ele é perfeito em tudo, né? Mas seja o nosso Pai consanguíneo, seja o nosso Pai na fé, um pastor, um mentor, a gente não deve expor essas pessoas, né? E seja até também um marido, né? Como cabeça do lar, como sacerdote, não deve ser exposto, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, pastor, porque Uhum, eu queria depois um comentário do senhor sobre isso, tá? uhum, Eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, ó, eu não consigo conceber, eu não consigo conceber realmente, eu acho que é a palavra, quando eu ouço, e eu já ouvi da boca de alguns pastores, sabe, falar mal de outros pastores, chamar de vaga, chamar, sabe, essas palavras pesadas. Por quê? Porque a gente sabe, de fato, que tem muitos pastores que estão totalmente fora da vontade de Deus. A gente sabe que tem muitos pastores que estão fazendo aquilo que é totalmente contrário à Bíblia. É muito claro em dizer que vai haver falsos profetas nos últimos tempos, e nós já estamos nos últimos tempos. Mas, sabe, falar, xingar, sabe, erguer a voz e falar na frente de outras pessoas, eu não consigo conceber isso da boca de um homem de Deus, sabe? Porque se a palavra de Deus diz que a nossa boca é para abençoar, então não pode sair outra coisa. Então, se eu tenho que falar algo contra, ou se eu tenho que denunciar, digamos assim, a atitude de um outro pastor, que então seja na minha oração. Eu creio assim, que seja na minha oração. Que seja eu orando pela vida dele a Deus e falando, Deus, né, conserta a vida dele ou tira ele, né, de cena, pelo menos, para que o teu evangelho, o teu nome não seja manchado, né? Porque eu acho que parte do seguinte princípio: quem sou eu? Sou melhor do que ele? Não sou, não sou, porque careço da graça, da misericórdia de Deus tanto ou quanto mais do que ele, né? Mas Noé, voltando um pouco para Noé, depois eu quero que o pastor comente sobre essa questão, né? Noé amaldiçoou seu filho. Vocês lembram? Noé amaldiçoou seu filho. E porque um pai, que era Noé, amaldiçoou seu filho, ele perdeu o privilégio de ser chamado pai da fé, mesmo tendo vindo primeiro do que Abraão. E essa bênção, esse privilégio passou para Abraão. Por quê? Porque o pai, o nosso pai celestial, não pode dar privilégios para um pai que amaldiçoou seu filho. Olha como isso é forte, como isso é forte. Então, quando eu vejo um pastor falando mal do marido de alguém na frente da esposa, ou na frente de outros, ou falando mal de outro pastor, eu não consigo conceber isso. Sabe por quê? Porque é a cabeça do lar, o esposo, ele também é pastor da sua família, o esposo, todo esposo é pastor da sua casa, né? Então, isso é muito, muito sério, né? Eu queria ouvir um comentário também a respeito disso do pastor, porque eu tenho muito temor, sabe? Pode ser o pior, pode ser o que esteja mais fora da vontade de Deus do mundo, sabe? Mas eu não levanto a minha voz para falar na frente dos outros, sabe? Dele, daquele outro, né? Eu acho que é algo que tem que ser colocado em oração e orar por essa vida e pedir a misericórdia de Deus, sabe? E falar para Deus, para mais ninguém. Comenta para nós um pouco aí, pastor. amém. É um assunto muito sério, pastor. Muito sério, porque, na verdade, se a gente fosse puxar aí a cordinha do assunto um pouco, tudo isso tem a ver com dois fatores, né? O temor, ele é uma característica da maturidade. Então, enquanto nós não somos maduros, nós agimos muitas vezes com irreverência, com sarcasmo, ironia, arrogância, prepotência, porque isso são obras da carne, né? Então isso é a carnalidade. E é a carne que mata o nosso chamado. Por isso que o nosso chamado é mortificar a carne. Porque se ela não é mortificada, ela mata o nosso chamado. Esses sintomas, né, da antiga natureza, como a soberba, como a, o ciúmes, a inveja, maledicência, isso que são obras da carne, isso que nos impede de caminhar
no espírito, né, de manifestar as características do caráter de Cristo, que é o fruto do espírito, né? Então, em primeiro lugar, eu entendo que já revela isso. O nosso comportamento e aquilo que nós falamos revela em que âmbito nós caminhamos, da carne, da alma ou do espírito. Se nós andamos na carne, aquilo que a gente fala, um poço, né, não pode jorrar dois tipos de água, água amarga ou água doce. Porque a água amarga é o que vem da natureza carnal. E a água doce ou limpa ou pura é o que vem do espírito. Enquanto nós somos aprisionados na natureza carnal, o que nós falamos vem dessa fonte. E é o que a gente manifesta, é o que sai do nosso coração. Aquilo que Jesus disse. Não é aquilo que a gente come ou bebe, mas é o que sai do nosso coração. Colocado isso, o que eu demorei um pouco de tempo para entender, porque eu tinha o temor de falar e muitas vezes eu não conseguia me posicionar naquilo que eu acredito, e inclusive em circunstâncias que eu entendi que fugia ao meu entendimento de permanecer. Por exemplo, em relação ao ambiente, em relação à amizade, à parceria, à irmandade. Então, demorou um tempo para eu entender e eu consegui separar o julgamento do discernimento. Então, por exemplo, hoje, depois de um tempo, né, depois de muitos anos orando no Espírito e o Espírito Santo me deu condição de eu entender que qual é a forma de nós nos posicionarmos em relação à verdade quando um outro ministro ou um outro irmão de alguma forma age ou fala completamente fora da proposta de um cristão, vamos dizer assim. Eu preciso separar a mensagem do mensageiro. Então, eu posso corrigir a mensagem. E eu separo a mensagem do mensageiro. Vou dar um exemplo. A pessoa do pastor Gilmar, ela deve ser intocável. A pessoa. Mas o comportamento e a mensagem, elas podem ser refutadas. Ou elas podem ser, de certa forma, corrigidas. Vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está fazendo determinada tipo de ação, comportamento, fala, ou uma mensagem falsa, uma mensagem de engano, né? Então, o meu posicionamento, ele não é oposição à pessoa. Ele é uma oposição a uma mensagem ou a um comportamento. Se a pessoa conseguir separar isso, ela vai conseguir se posicionar sem ela entrar no âmbito do julgamento. Porque onde não há pessoalidade, não há julgamento. Então é a mesma coisa a questão da profecia, né? Que a gente julga o que? A profecia. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o que ela falou. E o que ela falou é julgado, mas a pessoa dela não. Eu acho isso difícil, porque para mim por muito tempo foi difícil. Então, para eu não extrapolar, às vezes eu tentava pelo menos me conter quando eu conseguia nas minhas falas e nos meus posicionamentos. Quando eu fui entendendo mais ou menos isso, eu percebi que quando eu analiso a mensagem em si, eu vou dar um exemplo aqui do que seria um comportamento, por exemplo. Quando você rouba, o roubar é errado, certo? Eu te chamar de ladrão é uma condenação, um julgamento. Não é assim? Então eu posso condenar a ação sem condenar a pessoa. Roubar é errado. O Gilmar é um ladrão. Aí não cabe a mim. Isso eu acredito que é um fruto na nossa vida. Porque eu posso decidir a partir de hoje não fazer isso, mas se não houver o temor no meu caráter, em alguma hora eu vou extrapolar
extrapolar. Eu vou falar, porque eu vou falar do que meu coração tem, daquilo que meu coração está cheio. Se eu não tenho temor, em alguma hora eu vou escorregar. E eu vi ontem uma pessoa falando que é muito interessante o que ele falou, um pastor, de Provérbios, que tem 6 coisas que o Senhor odeia e uma ele abomina. E a fofoca, na verdade, traduzindo ou parafraseando, né, aquele que produz contenda entre os irmãos, ele, na verdade, muitas vezes é a fofoca, porque eu planto uma semente no seu coração de julgamento, porque quando eu aponto determinada. Vou dar um exemplo. Eu falo assim: olha, o Gilmar é um ladrão. Eu falo para a pessoa que não te conhece, ou que não te conhece profundamente. Por mais que ela não tenha um julgamento formado sobre você, ela vai começar a te olhar e observar, procurando enxergar isso em você. Então, mesmo que talvez seja uma calúnia, seja uma difamação, ou seja simplesmente uma fofoca, ou um comentário exagerado sobre um comportamento, eu já produzi no coração daquela pessoa um olhar diferente para você. Eu coloquei uma outra lente. E por mais que muitas vezes a gente diga, não, mas eu não me apego a isso. Eu não me apego eu não olho para uma pessoa segundo o que me dizem. Eu olho segundo o que eu vejo. Mas algo de influência a gente recebe. Às vezes inconscientemente. Então, baseado no que você falou, eu acho que assim, isso tudo que eu coloquei para dizer, eu concordo com isso. E no meu livro, né? Não vou deixar de citar ele. Você já leu, acho que os dois, né? Fala justamente isso. A honra e o temor, ou eu tenho, ou eu não tenho. Se eu não tenho, eu não vou conseguir fazer outra coisa a não ser atitudes desonrosas. Porque é daquilo que me domina que eu falo. A honra ela é produzida no forjar do caráter em Cristo. Mas se eu não tenho isso, inconscientemente, por causa da minha natureza, que ainda não foi reformulada, né, porque eu nasci de novo, mas ela não foi renovada, o meu comportamento, na maioria das vezes, vai ser de desonra. A mesma coisa para o temor. Se eu não sou amadurecido, porque o temor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, quem não tem temor é tolo, segundo a Bíblia. Eu estou fazendo aqui, aliás, não sou eu que estou julgando. A Bíblia nos julga. A palavra, né, que é o espelho. Então, a palavra diz que se o temor é o princípio da sabedoria, a falta de temor, ela produz um comportamento de tolice. É essa palavra, né? É como está escrito na palavra. Então, dessa forma, eu entendo que não tenho como produzir com a minha boca e com a minha vida aquilo que não tiver construído dentro de mim. Amém? Amém, é isso. Eu estou falando isso, realmente é um assunto que, meu Deus, poderia ser muito polêmico, mas deixa eu dar um testemunho, deixa eu dar um testemunho Uhum. para entender por que eu estou falando isso. Eu tenho essa convicção muito forte dentro do meu coração, e uma vez eu estava numa igreja, num ambiente da igreja, assim, né? Uhum. E eu estava ajudando a construir o altar ali, né? A gente estava colocando ali calçando, depois ia colocar as tábuas em cima e tal. E uma pessoa muito chegada ali do pastor da igreja, daqui a pouco eu comecei a ouvir que ela estava falando mal do pastor, sabe? E o pastor não estava ali. E começou a falar mal na época do pastor e tal, 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 tal. E aquilo foi me incomodando, foi me incomodando, foi me incomodando, e eu trabalhando com a pessoa, e a pessoa falando mal do pastor, e o pastor não estava ali nem para se defender, nada. Uhum. Aí eu parei de trabalhar, eu virei para a pessoa e falei assim, vamos dar uma pausa rapidinho? Daí eles olharam para mim assim, eu falei, vamos orar um pouquinho, vamos dobrar o joelho ali no banco, vamos orar um pouquinho pelo pastor? Ah, rapaz, pronto, né? Uhum. Fez-se 30
30 minutos de silêncio no céu. Quebrou, sabe? Mas eu acredito que é isso, sabe? Eu acredito que essa maturidade que nós precisamos alcançar, porque eu penso o seguinte, o que que a minha... Eu compreendo e concordo com tudo que o pastor Léo colocou também, muito sabiamente colocado, mas a gente tem que pensar no seguinte, né? O que que a nossa crise... Porque geralmente, veja a situação ali, né? A pessoa estava criticando e o pastor não estava ali. Geralmente, quando a gente critica, quando a gente aponta o erro, aquele pastor é charlatão, aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo, na frente de outras pessoas, a gente está disseminando aquela crítica de uma forma que a pessoa não está ali para se defender, e eu também não estou sendo bíblico, porque eu não estou falando para a pessoa, né? Eu não estou... não há intenção dentro de mim de corrigir a pessoa, de amar a pessoa, porque a Não é pessoa uma não está perto. atitude. Às vezes, o falar diretamente para a pessoa demonstra honra, né? Exatamente, sabe? Então eu tenho esse temor, sabe, no meu coração. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz e foi falado ainda há pouco. A nossa boca, ela foi feita para abençoar. E se eu quero exercer paternidade na vida de pessoas, eu preciso entender que o princípio de Deus é esse. Ele vai a me abençoar, ele vai me proporcionar que eu seja pai na vida, pai na fé, na vida de muitas pessoas, mas se esse for o princípio da minha vida, abençoar e ponto final. Abençoar e ponto final. Noé, voltando para Noé, ele não abençoou o seu filho, amaldiçoou o seu filho e perdeu o privilégio de, né, faz muito sentido dele vir primeiro, então ele poderia ser, penso eu, o pai na fé, mas porque ele amaldiçoou seu filho, Deus tirou dele esse privilégio e deu para o próximo que veio, né, alguns anos depois dele, que foi Abraão, que não amaldiçoou o filho, que abençoou o filho, né, que desejou o filho, que teve um filho na sua velhice, enfim, a bênção de Deus está dentro de nós, está na nossa boca, nos nossos lábios, e a paternidade começa aí, para mim, né? É abençoando, o tempo inteiro abençoando, inclusive, se Jesus mandou nós orarmos pelos nossos inimigos, imagina por esses pastores que estão aí fazendo um monte de coisa errada, imagina como nós devemos orar por eles, né? Como nós devemos abençoá-los, como nós devemos pedir a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida deles. Amém? Glória a Amém. Deus. Eu quero ler um texto aqui agora, então, vou voltar aqui para a Bíblia. Nós tínhamos, pastor, comentado na semana passada, eu acho que foi melhor para os nossos ouvintes, né? Que quando o senhor estivesse falando, eu dava um mute aqui no microfone só para o áudio chegar melhor nos ouvintes, né? E vice-versa, porque dá interferência, né? A gente sabe que dá interferência. Mas a gente vai conversando aqui, eu vou passando a palavra para o pastor também, fica tranquilo aí. Mateus 6,14, isso aqui é uma grande dificuldade na nossa vida, né? Porque a paternidade, ela tem duas viés, né? Ela tem dois lados, ou seja, eu posso ser pai na fé daqueles que o Senhor quiser me conceder, eu posso ser pai na fé da minha casa, da minha família, daqueles que Deus quiser me conceder, mas eu também não posso me esquecer que eu sou filho, né? Eu tenho essa viés também, eu também sou filho e eternamente, filho de Deus eternamente. Então, olha só o que diz Mateus 6,14. Vamos ver aqui, deixa eu só ligar aqui para ficar melhor aqui. Isso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Né? Não, era Mateus 6,26, me perdoa aqui. É Mateus 6,26, que a gente não tinha lido ainda. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse princípio da paternidade que está sendo revelado aqui para nós é o quê? Da nossa parte é a confiança, e da parte do nosso Pai Celestial é o quê? É a nutrição, ele nos nutre, ele cuida da gente, ele cuida de nós. Mas como é difícil esse princípio? Como eu tenho dificuldade, como nós temos dificuldades em confiar cegamente no nosso Pai, né? E a gente se preocupa que vai faltar isso, que vai faltar aquilo, que, meu Deus, como vai ser o mês que vem? Como nós nos preocupamos com isso?
como isso é difícil para nós seres humanos, né? Confiar como as aves do céu confiam, porque elas não trabalham, elas não se preocupam, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir tanto, eu tenho que armazenar tanto. Elas simplesmente fazem o papel delas, vivem, adoram a Deus com a vida delas, e elas confiam cegamente, né? Como nós precisamos aprender essa paternidade de Deus, essa confiança no Pai que nós temos, que é dono, né? Dono de todas as coisas. Ontem eu ainda estava orando, de madrugada eu estava falando, Pai, me ensina e me ajuda a confiar em Ti. É uma dificuldade nossa, né? É uma dificuldade nossa, mas a paternidade de Deus, ela nos nutre, ela nos supre, ela não nos deixa faltar nada. Amém? Ela não nos deixa faltar nada. Glória a Deus por isso, né? Mateus 11, 27, eu quero trazer outro texto aqui para você. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Semana passada, eu acho que nós tivemos uma pergunta aqui, né? Como é que eu faço? Foi uma pergunta, acho que mais ou menos assim, como é que eu faço para viver essa paternidade? Como é que eu faço para entender essa paternidade, né? E tá aqui, ó. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso aqui está falando de relacionamento. De relacionamento. Um parêntese importante aqui. Quando a gente lê a Bíblia, a gente se apodera, a gente conhece histórias, a gente conhece tudo aquilo que está escrito, né? Só que para conhecer o Pai, não basta ler sobre o Pai. Foi falado isso semana passada, o pastor Léo colocou também de uma maneira muito, muito sábia, né? Para conhecer o Pai, não basta ler sobre o Pai. Tem que ter intimidade com o Pai. Tem que ter relacionamento com o Pai, né? Lembra, pastor Léo, que o senhor falou semana passada sobre esse assunto, né? Sim, E como isso é importante na nossa vida, né? A gente desenvolver um relacionamento com o nosso Pai. O que o Pai mais quer? O que o Pai mais quer? Ele quer relacionamento com seus filhos, né? Deus, uma vez alguém falou que Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem os filhos mais dedicados. O filho que quer estar mais perto dele, né? A gente olha para a vida dos discípulos e vê, por exemplo, 12 discípulos cercando Jesus, vivendo com Jesus, dormindo, acordando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas tinha um mais chegado. Tinha um que ele queria intimidade a todo preço, né? Até 3, né? Que eram muito chegados de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, né? Mas a Bíblia diz que João, ele reclinava a cabeça, né? Nos ombros, no peito de Jesus, né? E ele queria intimidade com o Pai. Então, acredito que nós estamos vivendo um tempo, e esse tempo vai se estreitar cada vez mais, né? De que a gente precisa ter intimidade com o Pai. E isso me remete àquele texto, quando Jesus estava falando a parábola, e ele disse que algumas pessoas chegaram até ele e disseram: Pai, em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos tantas coisas em teu nome, tal e tal e tal. E Jesus fala aqui para eles: eu não vos conheço. Por quê? Porque quando Jesus não está interessado necessariamente nas obras, no nosso trabalho, no nosso serviço, ele quer o nosso relacionamento. Porque relacionamento sem serviço se torna verdadeiramente fútil, pode se tornar fútil para Deus. Mas um serviço movido ao relacionamento, com base no relacionamento, é isso que Deus espera de nós. Amém? E eu costumo dizer assim, ó, que Deus não nos chamou para trabalhar, Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, preste atenção. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, não. Deus nos chamou para trabalhar com Ele. É bem diferente. É bem forte isso, né? Então, se você trabalhar com Deus, você vai frutificar. Você vai estar enxertado na videira. Você vai... olha o texto, que maravilhoso. Ó.
eu vou repetir o texto, tá? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus falando. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que coisa tremenda. Olha o relacionamento. O relacionamento que Jesus tinha com o Pai e que nós precisamos ter com o Pai através do Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor, se quiser completar alguma coisa aí também, pode interromper, tá? Não, pode continuar aí. Glória a Deus. Olha só o que diz em Mateus 15:4. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Aí é o princípio da honra que nós falamos, né? O princípio da honra que a gente fala realmente, né? Mesmo que o pai seja errado, é o que a gente estava falando no começo. Mesmo que o pai seja errado, que o pai esteja agindo errado, que o pai seja o pior pai do mundo, ele é digno de honra, porque a honra ela traz uma cobertura sobre a nossa vida, né? Então, mas o meu pai não merece honra. Ah, mas o fulano não merece honra. Mas é você que tem que dar honra, não é ele que tem que merecer, né? Porque nós também não merecemos nada que vem de Deus e Deus nos dá tantas coisas. Então, isso não funciona no reino do céu, isso não funciona no reino do Espírito, né? A gente precisa da honra, por quê? Porque é um mandamento. Simples assim. Deus mandou honrar pai e mãe, é para honrar pai e mãe. Mas é o pior pai do mundo, é a pior mãe do mundo, não importa. Honra pai e mãe. Porque se não honrar, vai atrair morte, né? Vai atrair maldição sobre a vida. E a Bíblia diz também que aquele que honra, né, os anos de vida dele vão ser multiplicados sobre essa terra. Então tá aí, ó, um monte de princípio, paternidade, honra, paternidade, confiança, ele nos nutrindo, ele suprindo as nossas necessidades. E que eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele nos ensine a depender dele a cada dia mais, que nós venhamos nos comportar como filhos, que já temos todas as coisas, porque todas as coisas nos foram dadas por ele, e nós temos todas as coisas já em Cristo Jesus. Mateus 16:15 diz assim, ó, disse-lhes eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus falando com seus discípulos, né? Jesus estava perguntando, qual é a identidade que eu tenho aí? Qual a minha identidade lá fora? O que eles estão falando de mim? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. No céu. Aqui também entra um princípio fortíssimo sobre a paternidade, né? Jesus falou lá em cima que nós lemos, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O relacionamento com o Pai vai trazer a revelação de quem você é. Não é nem necessariamente, muitas vezes, eu falando, né? Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Você precisa se relacionar com teu pai, ter um relacionamento com ele para ser curado, e aí você vai saber quem ele é, e sabendo quem ele é, você vai descobrir quem você é em Deus também. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, porque a gente está falando aqui, irmãos, a gente está falando aqui nessa live ao vivo, mas a gente tem crise também. O pastor Léo também pode daqui a pouco falar sobre isso, a gente tem crise também. Às vezes a gente acorda a milhão, tranquilo, confiante, com a nossa identidade em Deus, sabe, lá em cima, sabendo quem a gente é, que a gente é filho de Deus, mas tem dias que a gente acorda e a gente já não sabe mais quem é, a gente já parece que a gente fica perdido, a gente fica... Porque nós somos seres humanos. Ninguém aqui é super-homem, né? O pastor Luiz Hermínio fala muito isso também, né? Que o pecado não é você ser homem diante de Deus, o pecado é você querer ser Deus diante dos homens, né? Então isso também é muito forte. Então eu não procuro esconder que eu sou humano, que eu sou ser humano, não. Não procuro esconder isso de ninguém nas mensagens, nas pregações, seja numa live, seja em cima de um púlpito, de uma plataforma, eu não procuro esconder que eu sou ser humano. E que tem muitas vezes que eu não me encontro na minha identidade porque eu perdi o foco da identidade. E nós precisamos buscar em Deus não perder o foco da identidade. Olha que interessante.
Jesus perguntou para os seus discípulos: quem que eles estão falando que eu sou aí fora? E Pedro imediatamente tomou a palavra e falou: tu és o Cristo. Ou seja, Cristo significa ungido, né? Tu és um homem separado, tu és o Cristo e és o Filho do Deus vivo. Olha que tremendo isso. Tu és o Cristo e tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogiou a revelação que veio e Jesus declarou para ele: olha, essa revelação não pode vir de carne, não pode vir de sangue, meu amigo. Essa revelação veio do meu Pai, essa revelação veio do Espírito Santo de Deus ali que estava se movendo através da vida de Jesus ali constantemente. E Pedro teve uma revelação que ninguém teve. E por que Pedro teve a revelação de quem Jesus era? Ele recebeu de bandeja a revelação de quem ele era. E a Bíblia diz que Deus, né, Jesus declarou: olha, eu te dou as chaves do reino de Deus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. Olha como, quando a gente entende quem é o nosso Pai e que nós somos filhos, isso é muito forte, gente, isso é muito forte. Eu acredito que isso tem um poder incrível no mundo espiritual, no mundo natural. Eu acredito que isso tem uma força, é um dinamite mesmo, né? E o que o nosso inimigo tem tentado fazer nos nossos dias, e sempre teve tentando fazer, na verdade, né? É roubar a nossa identidade, né? É roubar a nossa identidade de filho. Não adianta a gente falar, eu sou filho de Deus. A gente tem que ter uma convicção no nosso espírito que, de fato, nós somos filhos de Deus. E não é falando, é na hora da adversidade, nós nos comportarmos como filhos de Deus. É na hora da falta, nós... Sabe, a confiança que Jesus tinha no Pai, ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e a oração dele, olha como foi a oração de Jesus. Ele não orou assim: Pai, tem uma multidão aqui com fome, tem uma necessidade tremenda nesse lugar, só tem 5 pães, só tem 2 peixinhos. Pai, o que eu vou fazer? Não, ele simplesmente levantou aos céus e disse: graças te dou, Pai. Porque a confiança dele era tão intrínseca e tão forte no Pai, que ele já agradecia. Amém? Fala alguma coisa aí para nós no seu comentário. Olha só que tremendo isso. Isso não é lindo? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a chegar, né, nesse lugar em Deus. A termos uma confiança tão poderosa e tão grande no Pai, saber quem é Ele, poderoso, suficiente na nossa vida, e saber quem nós somos, filhos, que não precisamos ficar implorando, que não precisamos, como nós falamos semana passada, não precisamos ficar na fila da bênção, né, porque nós já somos abençoados, né? Aquela oração que a gente fazia antigamente: Pai, me abençoa. E o Pai, olhando lá de cima, ele diz: meu filho, sai dessa vida que não está abençoada e vem para a minha vida que já é abençoada. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele morreu a sua morte para que nós vivêssemos a sua vida. A vida dele é perfeita, a vida dele tem suprimento, a vida dele tem tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus por isso. Pastor, complementa, fala alguma coisa para nós aí, meu querido. Não, a mensagem já está completa, né? Eu levando para o lado da paternidade biológica, né? A gente pode compreender o que realmente faz diferença na nossa vida, principalmente através das coisas que o sistema caído do mundo ataca de forma direta, né? E a gente sabe que hoje uma das coisas que tem sido mais bombardeada na sociedade é esse conceito de paternidade, é o conceito de... Não digo família em si, porque o conceito família, hoje, na época do relativismo, o conceito de família ele pode ser vasto para o entendimento relativo, né? Mas a paternidade ela é absoluta, porque uma mãe não tem como ser pai e um pai não tem como ser mãe. E até isso que às vezes eu falo com a minha esposa, né? A unção é a capacidade dada por Deus de exercer uma função. E quando Deus criou o homem e criou a mulher, ele deu funções diferentes. E quando o homem e a mulher unidos são capazes de gerar um filho, existem coisas funcionais na paternidade
que a maternidade não tem como dar. E existem coisas que a maternidade dá que a paternidade não tem como dar para a construção da identidade do filho. Então, o inimigo, né, o inimigo dos filhos de Deus, porque o Satanás não é inimigo de Deus, ele não é páreo para Deus, né? Ele é inimigo dos filhos de Deus. Então, ele precisa mexer nessa construção de identidade. Porque a gente pode analisar hoje que toda a luta do sistema contrário à verdade absoluta de Cristo, ele quer mexer nesse parâmetro de identidade. Não é uma questão de gênero somente. É uma questão de identidade no aspecto de construção, no aspecto de revelação de Deus como Pai. Inclusive tem uma denominação que ela é muito grande, ela tem vários países, eu não sei se alguém aqui, eu vou falar se alguém aqui já viu, coloca aqui no comentário, no chat, que é uma denominação que diz, eles pregam, isso tem no Chile, no Venezuela, Argentina, vários países, que Jesus é mulher. Então, inclusive, tem uma saudação, né, que eles fazem, que a saudação é Jesus é mulher. Então, a gente sabe que, às vezes, quando a gente para pensar, a estratégia do inimigo, você precisa identificar onde ele mais ataca. Onde ele mais ataca é onde é o fundamento de uma construção. É a mesma coisa uma casa. Quando você vai ver os engenheiros que entendem de estrutura vão demolir um prédio, eles não precisam de toneladas de dinamite, eles colocam nas bases, né, nas estruturas ali aonde, quebrando aquela estrutura, quebrando aquele fundamento, toda a estrutura ela implode. E a gente vê que o fundamento de Cristo tem a ver com a realidade de paternidade, de Deus se revelando como Pai. E isso acontece, né, porque eu puxei para a questão biológica, isso acontece justamente na relação familiar. Porque a honra, onde eu vou aplicar a honra como filho? Honra o teu pai e tua mãe. Existe um território aonde eu semeio a honra. É o meu pai e a minha mãe. Por isso que, geralmente, a gente pode até falar como um contexto cultural, mas é um contexto cultural que adequa a uma realidade de Deus. Quando nós não temos acesso ao nosso pai biológico, porque ele morreu, porque ele foi embora, ou porque de vários fatores, Deus nos dá uma figura masculina para que a gente possa semear a honra, para que a gente possa semear essa função nossa de ser filho. Então, quando uma pessoa ela abdica, seja da paternidade biológica ou da paternidade espiritual, porque ela entra num território de subjetividade ou de misticismo, Deus é só o Pai. Aliás, Pai, para mim, é só Deus. E Ele é o único Pai. Porque Ele nos gerou lá nele mesmo, desde a fundação do mundo. Mas quando eu rejeito a figura de Pai que Ele mesmo criou, que é através de um pai biológico ou de um pai espiritual, na verdade eu ainda também não entendi a realidade de Deus. Porque foi ele que criou. O meu pai biológico, a função paternal, aquilo que ele exerce como pai e aquilo que eu tenho a oportunidade de exercer como filho, foi o próprio Deus que criou assim. Então como eu vou dizer que amo a Deus e rejeito ao meu pai? Não vou nem colocar como irmão, né? Mas como eu digo que eu amo a Deus e eu rejeito a figura de paternidade espiritual no aspecto daquela pessoa ao qual eu posso semear a vida de filho. Então, muita coisa, né? Existem dois extremos que o inimigo usa para nos desviar e nos distrair, que é o extremo da incredulidade, ou seja, a insensibilidade, a desconsideração de todos os fundamentos, e o outro extremo é o misticismo, que é a idealização de conceitos, que muitas vezes a gente cria como uma fuga da realidade. E a gente precisa trazer esse fundamento, né, dentro da verdade absoluta que é em Cristo, porque nele estão todas as coisas, é Ele que revela, né?
trazer de volta esse conceito para que possa ser construído pessoas, aliás, que possa ser levantado pessoas com a identidade resolvida, pessoas que estão num caminho da maturidade, com o coração rendido, dispostos a usufruir daquilo que é dado de graça, que é a graça, favor imerecido, que é dado por um pai que ama de forma incondicional. O amor é imutável, então não é por nada que fazemos, mas é por quem somos, filhos. Ele nos ama não pelo que fazemos, mas por quem nós somos. Nós somos filhos. Recebemos essa graça através de Jesus, né? Amém? Amém. É isso mesmo, glória a Deus por isso. Eu estava me lembrando aqui também de um testemunho que aconteceu conosco quando nós estávamos. Teve dois, né? Eu vou contar dois rapidinho aqui que foram fortes, assim, foram bem fortes que aconteceram quando nós estávamos pastoreando lá no extremo sul de Santa Catarina, né? E um deles, uma irmã foi para uma festa de primícias conosco, né? E foram 7 dias de primícias, de 1º a 7 de janeiro, e os irmãos e as irmãs que quisessem podiam ir, podiam dormir na igreja, acampar na igreja, e eu fui, estava lá, e uma irmã da igreja também pediu para ir, daí as irmãs ficaram, né, separadas, as irmãs de um lado, os irmãos do outro, e aí a gente acordava pela manhã na liberdade, né, e mas ficava o dia inteiro, assim, lendo a palavra, sentava em roda e conversava, cantava, louvava a Deus, adorava, né, e durante as noites tinham 7 cultos, né, e numa dessas manhãs, eu me lembro até hoje, eu estava sentado, assim, bem na frente da plataforma ali do altar, né, com as minhas costas, assim, ancoradas ali, e eu estava meditando na palavra. E essa irmã estava lá no final da igreja, lá perto da porta, sentada num canto, na parede também encostada, estava lendo a Bíblia também. Cada um monte de gente, assim, um monte de gente espalhada pela igreja, cada um meditando, tendo o seu relacionamento com Deus, né? E essa experiência que essa irmã estava vivenciando, eu sei que foi a primeira vez que ela teve um contato, assim, porque a gente conhecia um pouco, ela tinha chegado na igreja não fazia muito tempo, né? Então a gente sabia que ela não tinha tido essa experiência de ter uma intimidade assim mais aproximada com o pai, né? E de repente, eu sentado lá na frente meditando, essa irmã lá de trás deu um pulo. Ela estava sentada, de repente já estava em pé, pulando, pulando e falando: eu entendi, meu Deus, eu entendi, eu entendi. Aí eu regalei os olhos e falei: meu Deus, o que, que aconteceu? O que, que essa irmã entendeu? Aí ela veio na minha direção, né? Porque na época eu pastoreava a vida dela, ela veio na minha direção, falou: pastor, eu entendi. Eu estava lendo a passagem do filho pródigo e o Espírito Santo falou comigo que eu era uma filha pródiga, que eu estava afastada e que eu sou filha de Deus e que ele me recebeu. E ela começou a chorar e teve uma experiência fantástica com o Espírito Santo de Deus. Então, na intimidade com o Pai, é na intimidade com o Pai que você vai ter as suas maiores e melhores experiências da sua vida, sabe? É na intimidade com o teu Pai. Deixa eu ver se nós já lemos aqui. Será que nós não lemos? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tem um texto aqui que eu gostaria de falar com vocês agora. Eu não coloquei aqui, meu Deus. Eu não coloquei aqui o texto, mas eu vou ler para você, tá? É o texto lá que fala, olha só a importância da paternidade, como Jesus considerava a paternidade importante. Antes do segundo testemunho, eu vou falar essa passagem. Mateus, capítulo 6. Se eu estiver errado, o pastor Léo me ajuda no endereço, mas eu acho que é Mateus, capítulo 6, versículo 9, a partir ali, se não me engano, que Jesus ensina a orar, né? O Pai Nosso. E como que ele começa a oração? Ele não começa a oração, ó excelentíssimo, soberano, eterno, profundo. Ele começa a ensinar a oração, vocês vão orar assim, ó, Pai Nosso. Pai Nosso. O início da oração tem que estar apoiado na paternidade de Deus, gente. O nosso relacionamento
tem que estar apoiado na paternidade de Deus. Estão dizendo aí que o áudio tá mal aí, o áudio? Vamos ver se melhora o áudio, em nome de Jesus. Melhora o áudio aí, Senhor. Oi. Provavelmente é o dela, porque Sara disse que está normal aqui. Ah, tá bom então. Amém? Apoiar a nossa oração na paternidade de Deus. Quando você ora, você não ora a Deus como pastor. Quando você ora, você não ora a Deus como um presbítero. Quando você está orando, você não está orando a Deus como um apóstolo. Quando você está orando, você não está orando a Deus como um diácono, você está orando a Deus como filho. E permita-me a ousadia em falar aqui que apóstolo, presbítero, pastor, são títulos que ajudam a organizar e a trazer até uma honra e uma hierarquia, né, para a instituição igreja. Mas a filiação que nós temos em Cristo, sabe, nada bate isso. Nada bate isso. Você ser filho de Deus talvez seja muito mais poderoso do que você está preocupado em receber um título de pastor, um título de apóstolo, um título de presbítero, sabe? Você é filho de Deus. E isso é muito mais poderoso do que qualquer coisa que você possa desejar sobre a sua vida. Tanto é, vocês estão entendendo? Tanto é que quando Jesus ensinou a orar, ele falou, apoia a tua oração na paternidade, começa orando, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, ou seja, começa a adorar o Pai, começa a exaltar o Pai. Olha como isso é fantástico. Amém? Então é isso. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou, está escrito, está dito, né? Tem uma versão que diz assim, está dito. Por que está dito? Porque antes de Jesus ser tentado pelo diabo, ele ouviu a voz do Pai falando o quê? Esse é o meu filho amado. Ele se apoiou no que o Pai disse, ele não se apoiou no que o diabo estava falando. Ele se apoiou no que o Pai disse. Por isso ele disse para o diabo, está dito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que o meu Pai falou que eu sou filho. Eu vivo por essa palavra, eu não vivo por essa palavra. O que me alimenta não é a dúvida que você está lançando sobre mim. O que me alimenta é o que o Pai falou a meu respeito. Eu sou filho. Eu sou filho. E Jesus se apoiou nessa verdade. Isso é tremendo, essa convicção é forte demais. Vamos lá, o segundo testemunho. Uma vez eu estava nessa mesma igreja, daí eu estava na igreja, né, pregando e tal, e eu estava vivendo um dia extremamente humano, como nós vivemos, você vive, eu vivo, e naquele dia eu estava desanimado, eu estava cansado, eu estava exausto. E eu falei para Deus, assim, só no meu pensamento, eu falei, Deus, hoje eu vou fazer o culto assim, 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 chegou no final, vou fazer uma oração, vou encerrar o culto e vou para casa. Eu não estou afim de fazer apelo, não estou afim de fazer nada, estou cansado. Quero fazer o culto ali, e eu estou sendo sincero nessa live, eu falei exatamente assim para Deus. E eu fui para aquele culto cansado, exausto, né? Fiz o louvor, daqui a pouco a mensagem, aí oferta, e daqui a pouco, bom, tá na hora de encerrar. Só que tinha um menino que tinha saído do convívio da igreja, né? Ele tinha saído do nosso ambiente de igreja ali, de comunhão, já fazia muito tempo. E nós estávamos orando por ele, muitas pessoas da igreja estavam orando por ele há muito tempo. E fazia muito tempo que ele não aparecia na igreja. E nesse dia ele apareceu. Só que ele apareceu, faltava tipo uns 5 minutos para o culto começar, e eu já estava envolvido ali na organização para começar o culto, eu não falei com ele. E quando eu comecei a pregar, eu esqueci que ele estava ali, sabe? Eu foquei na palavra, fui pregando, e o culto foi acontecendo, eu não me lembrei, sinceramente, eu não me lembrei mais que ele estava ali. E quando chegou na hora da oferta, fiz a oferta e tal, eu falei, tá na hora de encerrar. E eu tava com aquele sentimento no meu coração, vou orar, vou encerrar e vou para casa. Quando eu fechei os olhos para orar, o Espírito de Deus falou comigo assim, tem alguém hoje aqui que precisa de reconciliação. Mas eu, sinceramente,
sinceramente, diante de Deus, eu não lembrava dele, eu não lembrei dele, deu como se fosse um apagão na minha mente, eu não lembrava mais que ele estava ali. E o Espírito Santo falou, alguém aqui precisa de reconciliação. E aí eu falei, irmãos, antes da gente orar, o Espírito Santo me deu uma palavra. Que existe alguém aqui, eu estava de olhos fechados, que existe alguém aqui no nosso meio que precisa de reconciliação. E quando eu abri os olhos, o menino já estava lá na frente. O menino já estava na frente, e as pessoas que estavam orando por ele acabaram vendo o movimento dele, acabaram vendo ele à frente. E começou uma choradeira, começou uma presença do Espírito Santo de Deus naquele culto, o meu cansaço foi embora na hora. Eu comecei a orar por aquele menino, e ele começou a se quebrantar diante de Deus, voltou para Jesus, entregou a vida dele para Jesus novamente, fez uma reconciliação com Deus. Eu senti desejo de abraçar aquele menino. Quando eu botei a mão sobre ele, ele mesmo se jogou no chão. Não precisou vir poder de Deus, não precisou vir nada, ele se jogou no chão. E ele chorava de soluçar, feito um guri pequeno, uma criança pequena. E ele me procurou no final do culto e falou, pastor, eu nunca na minha vida senti o que eu senti nessa noite. E aquele menino foi marcado, irmãos, foi marcado pela paternidade, sabe? Eu senti que o Pai, o Espírito Santo de Deus, o Pai, a paternidade, o amor de Deus alcançou aquele menino, sabe? Foi lindo, lindo, lindo demais, assim. E eu falei para ele, Deus te marcou nessa noite. Deus te marcou nessa noite. Ele foi marcado tremendamente, sabe? E para fechar o testemunho, a gente saiu dessa cidade e veio para Antônio Carlos, onde nós estamos morando hoje. Já fazem 7 anos que nós estamos morando aqui. Depois que nós saímos de lá, outro pastor assumiu a igreja lá, ficou alguns anos lá. E esse pastor saiu de lá. E sabe quem assumiu a igreja hoje lá? Esse menino. Ó, estamos colocando aqui, esse Deus não é gente, ele é Deus, é verdade. Quando Deus faz é lindo demais, gente, é lindo demais. Mergulhar na paternidade, mergulhar no amor de Deus é demais, é demais, é demais. Então, sabe, 2 testemunhos assim que marcaram muito a nossa vida, sabe? O amor de Deus, a paternidade de Deus é tremendo demais. Amém, queridos? Eu quero deixar esses 2 testemunhos aí para fortalecer também a tua vida, fortalecer a tua fé e dizer para você que o teu relacionamento com o Pai é que vai determinar as coisas que vão acontecer na tua vida. Ó, vou repetir para você guardar essa mensagem, essa frase. O nível de relacionamento com Deus, com o Pai, que você mantiver e que você tiver, vai determinar tudo que vai acontecer na tua vida. Sabe, gente? Não adianta ir para a igreja todos os dias. Não adianta ler a Bíblia todos os dias se eu não tiver um relacionamento com Ele. Não é com a letra que eu preciso ter um relacionamento. Eu preciso ter um relacionamento com o Pai, aquele que inspirou tudo que está escrito na Bíblia, aquele que inspirou tudo que está escrito na palavra. É com o Espírito Santo de Deus, porque nós nos relacionamos com o Pai através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos liga a Jesus, ao Pai, e esse relacionamento acontece. Amém? Pastor Léo, complementa alguma coisa para nós que eu já falei demais. Não, tá completa a mensagem. Eu quero continuar falando desse assunto. Eu acho que a gente pode desenvolver aí mais, pelo menos uma ou duas partes, né? O 4º livro agora que está sendo produzido, inclusive hoje eu postei um texto lá na minha página, que foi Sara que escreveu, é sobre paternidade também. É um texto que está com muita unção, porque Sara escreveu realmente daquilo que tem dentro dela do Espírito. Eu li, eu me emocionei com o texto que eu li. Hoje é porque eu estava fazendo a correção, né? E aí eu me emocionei, eu vi que foi o poder de Deus. A unção, né? Porque foi Foi aquele que liberado. já foi postado, né? Oi? Foi aquele que você postou esses dias, né? Não, eu postei hoje. Um que eu postei hoje. Ah, que você postou hoje eu não vi Vou te ainda. mandar, vou te mandar. Amém. Tá? Então, esse 4º livro é sobre esse assunto. E eu acho que a gente pode desenvolver ele em outras lives. Hoje em dia, principalmente do ano passado para cá, eu acredito que tá bem difícil para as pessoas conseguir se concentrar no que é prioridade, porque da correria da vida, eu entendo muitas vezes, eu vejo
principalmente pessoas que estão desenvolvendo o ministério, eu vejo que eles correm para cuidar da casa, da família, dos filhos e da igreja. E eu acho que esse é um tempo, principalmente para falar desse assunto que você acabou de falar aí, que não adianta correr muito e não fazer o principal. Então as pessoas estão um pouco sem tempo, né? De parar, de meditar, de ler algo que está cheio de poder de Deus. E isso aí atrapalha a desenvolver essa relação. Às vezes, a gente tem que parar, às vezes a gente tem que supostamente. Eu não diria tomar prejuízo. Eu vou aproveitar aqui a onda aqui do que a gente está falando, de fé, né? Esse ambiente de fé. Eu uma vez pedi a Deus, e essa oração foi respondida e eu vivo ela até hoje. Eu falei que se Deus me desse tempo, se Ele produzisse, se Ele me desse provisão e tempo, meu tempo eu usaria todo para Ele. Então, assim, não é um acordo. Eu faço isso porque foi o que eu pedi. Então, eu tenho alegria no que eu faço, mas eu não consigo fazer outra coisa. Hoje, com essa moda de TDAH, eu não falo que eu tenho, porque eu não confesso isso para minha vida. Mas o meu hiperfoco é o Evangelho. Então, eu não consigo fazer outra coisa a não ser isso. Mas eu pedi isso a Deus, foi um pedido, Ele me atendeu. Então, eu não vou me sentir culpado por isso. Então, já faz, essa oração eu fiz em 2012. Eu lembro aonde, eu lembro quando, como foi, e ele me deu a oportunidade de me dar tempo, ele me provê, ele me provê. E o meu tempo todo eu dedico a entender o que ele diz, entender a palavra dele, falar com ele, ouvir ele e fazer aquilo que ele me propõe. Então, eu não sou o filho, como o pastor disse, eu não sou o predileto, mas eu decidi me aproximar mais. Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo esse vídeo aqui, você disser assim, olha, eu não tenho tempo, o meu pai é o mesmo pai, que o amor dele por mim é o mesmo que é por você. Então, se você quer realmente que você tenha mais tempo, peça mais tempo, porque Deus não é um patrão que cobra por hora, que paga por hora trabalhada. Então, se você disser, Senhor, eu quero ter tempo, eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar, eu tenho trabalho fora, eu tenho o sustento da minha casa. Eu, Deus não só pode, como Ele quer. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer te dar um emprego que pague mais e que seja menos carga horária. Se o seu coração é sincero em desejar relacionamento com Ele, né? Eu não vou falar sobre o testemunho aqui do meu filho, porque eu não sei se ele permite que eu fale, mas ele também está experimentando um pouco de algumas coisas que ele tem. Às vezes não é nem pedido ou agradecido, mas às vezes o coração da gente clama por algumas coisas. E Deus, ele sabe o que a gente quer dizer antes mesmo que a gente diga. E às vezes ele chega pra gente em casa, cansado, ele fala assim, só pode ser Deus. Aí eu falo, claro que é. Até porque o homem, por si só, não faria isso, né? O homem em si, ele não é bom. Ele é bom por causa da bondade de Deus. Então, se você hoje está passando assim, eu estou trabalhando muito, eu gostaria de ter mais tempo com Deus, mas se eu parar, se eu diminuir meu trabalho, eu não vou ter recurso para suprir a minha casa, né? Então, ore a Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor, eu quero ter tempo com o Senhor, eu quero poder parar. Eu quero, por exemplo, eu trabalho no final de semana, eu quero ter o sábado e domingo para passar em casa com minha família e com o Senhor. É o que eu sempre pergunto, né? Eu falo, Senhor, não, eu pergunto para Deus, não, eu pergunto para as pessoas. Você acha que o homem ele é mais benigno ou mais compassivo do que Deus? Porque talvez um homem de bom coração, no aspecto de um homem de boa fé, se você pedir para ele, ele até vai considerar. Imagine Deus. Então, não julgue as pessoas que se dedicam ao Senhor como Pai, a Deus como prioridade, como alguém irresponsável. Se é verdadeiro o desejo de estar com Ele, de servir aos propósitos dele, seja no trabalho, mas que a carga horária seja menor, a produção seja igual, no aspecto de você conseguir ser um funcionário com excelência também, mas que você possa prover sua casa e ter mais tempo para Deus. Isso é uma oração que eu fiz em 2012 e eu vivo ela até hoje, graças a Deus.
Amém? Mais alguma consideração, pastor? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria só deixar mais dois textos aqui, e o último texto que eu vou deixar, eu acredito que vai render, então, aí uma terceira live sobre esse assunto, né? Mas o primeiro texto que eu queria deixar está em João 3,35, que diz o seguinte: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Né? Que está falando isso que foi falado agora, né? O Pai dá aquilo que nós necessitamos, não só o que nós precisamos, mas principalmente o que nós necessitamos, né? Porque tem uma diferença entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa, no caso, né? Às vezes a gente quer algo que, na verdade, a gente não precisa, a gente só quer. E às vezes a gente não recebe, porque não é algo que a gente precisa. Mas o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos, por quê? Porque Ele ama. É que nem a gente no nosso relacionamento com o nosso filho. A gente dá para o nosso filho porque a gente ama. A gente dá de forma incondicional porque a gente ama o nosso filho e ponto final. Né? Então, isso é também uma mensagem importante para o nosso coração nessa noite. E o texto que eu creio que vai render para nós aí uma próxima live, eu só vou deixar o texto, comentar uma frasezinha e vai ter muito assunto aí, eu acredito, para a próxima live, hein? Que está em João, capítulo 4, versículo 23, né? Que diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quer agradar o Pai? Seja adorador. Adore Tá a Ele em igual a minha, espírito. a versão tá igual a minha. Tá igual? Então, Essa essa Bíblia aqui, questão ó. Eu ganhei essa Bíblia. eu não tô conseguindo ver aqui. Ah, é. Não tá enxergando, tá sem a câmera. Tô sem a imagem de você aqui, mas esse tema de adoração, acredito que dá uma terceira live, não dá, pastor? Dá, dá. Não, nós vamos marcar. Eu vou viajar amanhã, em nome de Jesus. Amém. E uns 10 dias aí eu volto. Aí na primeira semana que eu já chego, eu não sei que dia que é 26, eu chego 26 ou 27, a Uhum. gente já marca. Só não vou marcar agora porque eu não sei exatamente, eu volto antes, depois, né? Mas assim a gente já programa para a primeira live de eu fazer chegando aqui em Pomerode Inclusive amanhã eu vou te encontrar. Eu tô indo aí na sua casa amanhã, né? A gente conversa e a gente marca alguma coisa, a gente combina aí. Certo? Em nome de Jesus, amanhã eu chego aí, hein? Então tá certo. Pastor, Amém. Amém. ore por nós então. Amém. Glória a Deus. Foi um prazer, gente. Foi um prazer. É sempre bom, né? A gente falar a respeito do reino de Deus, a gente falar a respeito da palavra de Deus, ainda mais com amigos assim tão especiais como o pastor Léo, pastora Sara. Um abraço para a pastora Sara aí também. A minha esposa maravilhosa aqui, mulher de Deus, minha ajudadora, minha conselheira, né? Que tem sido fundamental na minha vida e na construção da minha caminhada, da minha vida, tanto familiar quanto com Deus também, porque ela me ajuda muito, né? Então, que Deus abençoe a minha esposa e toda a minha família, a família do pastor Léo aí, orem também por nós, todos que estão nos ouvindo, para que o Senhor nos leve aonde Ele quiser Amém. nos levar, nos cubra, né? Com a sua poderosa Amém. mão, nos cubra com a sua graça, e nos livre de tentações, nos livre do mal, porque nós não somos melhores do que nenhum pastor que está ao redor desse mundo, nós apenas Verdade. estamos aqui pedindo a graça de Deus para conseguirmos chegar onde Deus quer que nós venhamos chegar, Verdade. amém? Que Deus abençoe a sua vida, a cada um que esteve aqui conosco nessa segunda live, Amém. e deixe seus comentários aí, eu deixei aí com o pastor, não sei se o pastor pode colocar aí na tela, eu deixei Ah, os meus dois endereços também aí de Instagram e de YouTube, né? Eu também tenho um uhum. canal no YouTube, tem algumas mensagens já colocadas ali. E você que não conhece também o meu canal, se quiser entrar lá, né? E comer daquilo que Deus tem colocado dentro de nós também, que Deus possa abençoar a sua vida
e que você possa entrar lá, se assim você desejar, se inscrever, enfim, né? Todo esse procedimento que Eu vou, a mídia acaba eu vou pedindo para a pegar e gente. vou colocar nos comentários os Tá endereços que você bom. me passou. Passei 2 endereços aí, amém. Glória a Deus. Enquanto o pastor vai colocando ali, vamos orar então em nome de Jesus, para que o Senhor esteja, o Espírito de Deus, né? Esteja Ô, pastor, plantando tudo isso dentro de nós. Opa, quando salvar aqui o vídeo, aí eu vou pôr no comentário lá do feed, seus ok endereços. então. E aí fica fixo lá. Perfeito. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Pai querido, amado Pai Celestial, nosso amado Papai, Abba, aquele que nos criou, aquele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos, as nossas intenções, Amém. aquele que quadrinha os nossos corações pelo teu Espírito Santo, que é nosso amigo, que é aquele que nos assiste nos dias de hoje, que é aquele que intercede por nós também, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ajuda, Senhor, ajuda, Espírito Santo. Cada ouvinte, cada pessoa que esteve nessa live, aqueles que vão estar vendo futuramente essa live, a parte 1, a parte 2, a parte 3, Senhor, e o teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo em graça, Pai. O teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo nessa identidade espiritual, essa paternidade bendita do Senhor sobre a nossa vida, e que a nossa nação, o nosso país seja curado. Também oramos por Israel, que Israel seja curado na sua identidade, Pai, Amém. porque eles também são filhos de Deus naquele país, e eles precisam, ó Pai, conhecer a verdade, eles precisam ser libertos, Pai, e terem os seus olhos abertos para receberem o Messias como seu único e suficiente Salvador e Senhor das suas vidas, Pai. Amém. Abençoa aquele país, tem misericórdia da guerra que está acontecendo lá, das famílias que estão lá, Senhor, passando por momentos tão difíceis. Espírito Santo de Deus, que tudo isso que está acontecendo em Israel, no nosso país, no Brasil, no mundo, possa servir para que o teu reino seja cada vez mais implantado nas mentes e nos corações daqueles que têm o desejo de Amém. ter intimidade com o Senhor, meu Pai. Assim oramos, Pai. Conserva cada filho, cada filha, cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, conserva em paz. Abençoa, frutifica as nossas vidas, Pai, que nós possamos dar frutos para o teu reino, para a tua glória, para a tua honra. Assim nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Um grande abraço, um Obrigado, beijo a pastor. todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe a vida de vocês aí. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra. Amém. Obrigado também. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Abraço.